Depois do outro doido, eu voltei a buscar o amor no mesmo site de relacionamento, porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Só que nessa época eu ainda estava meio dispersa e mesmo tendo recebido uma mensagem de um holandês no final de 2012, eu só fui responder 3 meses depois. No primeiro momento, a gente começou só como amigos, trocando uma ideia no MSN. Depois, viramos amigos com interesse. Então, a gente conversou por exatos 8 meses e tudo estava fluindo. Após esses 8 meses, a gente já tinha combinado que ia se conhecer, mas conforme a data ia se aproximando, ele começou a dar um monte de desculpas e então fomos nos distanciando, até que quando chegou perto da data que combinamos, ele simplesmente arregou e desistiu. Então, com essa desistência dele, eu cancelei o contato. E acabei por perder mesmo o contato com ele. Eu já estava com quase 40 anos e não estava a fim de aturar esse tipo de comportamento. Com isso, a gente ficou sem se falar por mais ou menos 2 anos. Mas quando foi no final de 2015, em dezembro, ele me mandou uma mensagem no Facebook e eu respondi. Mas eu queria algumas respostas antes de seguir em frente. E primeiro, ele apenas me disse que tinha passado por problemas pessoais. Mas depois, ele foi completamente honesto comigo e disse que, além desses problemas pessoais, o maior motivo dele não ter ido adiante com o nosso relacionamento tinha sido por medo. Mas ele disse que durante todo esse tempo ele sempre pensava em mim e então precisou juntar coragem para me contactar novamente. E a gente voltou a conversar. E ele falava que nunca tinha me esquecido, tal e coisa e tal. E que ele queria muito uma segunda chance. Mas ele queria saber como estava a minha vida naquela altura do campeonato. E que se eu estivesse de acordo, poderíamos continuar de onde paramos. Mas a minha vida tinha mudado muito. E o principal fato, o que me mantinha de pé, era que eu estava bem firme na igreja. E não estava disposta a abandonar tudo o que eu estava vivendo com Deus por causa de macho. Pois eu tinha feito um propósito com Deus, e eu só me envolveria novamente com alguém se fosse para casar. Você também tem uma história que gostaria de compartilhar? Escreva para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, lembrando de incluir também uma autorização. Assim, eu posso ler aqui no canal. E pode escrever à vontade, pois o seu nome jamais será revelado. Eu clamei a Deus que não me deixasse errar mais uma vez e que desaparecesse com todos os que não fossem da vontade dele para minha vida. E Jesus foi mesmo, limpando todos os trastes da minha vida, até que meu atual marido reapareceu. Embora minha caminhada na igreja estivesse ótima, o restante da minha vida estava bem tumultuado. Então, eu falei para ele que não era o momento certo dele voltar para minha vida, porque tinham acontecido muitas mudanças, até mesmo com trabalho, com moradia. A minha vida, tirando a caminhada na igreja, estava de cabeça para baixo. Como eu disse, estava uma confusão com trabalho, moradia, enfim. Então, eu lembro que ele respondeu assim: Quem sabe não foi por isso mesmo que eu voltei para a sua vida agora? Porque eu posso te dar um suporte. E eu falei: Não! eu sobrevivi até agora e não preciso que você me dê nenhum suporte, não. Nós não somos nem namorados nem nada. Pensa numa pessoa orgulhosa. E ficou por isso mesmo. Mas a gente continuou a conversar. E ele, bem claro, falou que tinha interesse e que queria vir me ver e que queria ir para o Brasil. Então, eu falei para ele: tudo bem, você quer vir? Então venha, mas somente se você tiver a real intenção de casar comigo. Se não tiver, por favor, fique aí no seu país, não precisa perder o seu tempo e nem o meu. Depois de me ouvir, ele então disse: Mas eu quero casar com você. Nesse caso da história de hoje, ele estava sério. E quando ela também foi bem certeira, ela não deixou espaço para, vamos ver no que dá, a gente volta a se falar e deixa rolar, um dia por vez, sem títulos, sem rótulos, nananina não. Aqui ela foi bem taxativa e cabia a ele pular ou sair fora. Então combinamos que ele iria para o Brasil e ele perguntou qual data eu preferia. Se era para ele ir no meu aniversário ou no dele. E eu disse: se é para você vir mesmo, então venha no meu em maio.
E aí ele foi para o Brasil e a gente se conheceu no mês do meu aniversário. E então começamos a namorar oficialmente e depois de 3 semanas incríveis, ele voltou para o país dele e nós ficamos namorando à distância. Em julho, 2 meses depois que nos conhecemos pessoalmente, ele me pediu em casamento pela internet, mas eu falei, tem que ser pessoalmente. E mais 3 meses se passaram e ele chegou de novo ao Brasil, em outubro, para oficializar o pedido de casamento. Tá percebendo uma coisa aqui? Isso é algo que eu sempre comento com você nos outros vídeos, que é o quê? Quando um homem realmente está afim de você, quando ele está sério contigo, ele vai ultrapassar toda e qualquer barreira, porque ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Então, se você está com uma pessoa que vive te dando desculpinhas, que vive aí quebrando seu coraçãozinho, tá na hora de pensar com a cabeça. Afinal, não bastam apenas promessas e boas intenções. A pessoa precisa provar com atos. Nosso noivado foi lindo e tenho certeza que encorajou a muitas mulheres da minha congregação. E apenas 6 meses depois, em abril de 2017, nos casamos e eu vi Deus em cada detalhe do nosso casamento. Foi tudo do jeitinho que eu tinha sonhado. Quem disse que quarentonas não podem vestir véu e grinalda para se casar? Isso que ela disse é muito importante. Por quê? Porque amor não tem idade. Sonho não tem idade. Então, se era o sonho dela, independente de quantos anos ela tinha, casar de véu e grinalda, o Senhor foi lá e realizou esse desejo do coração dela. E se você está gostando desse vídeo até agora, lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixa aqui também a sua opinião nos comentários. Ao contrário do que acontece na maioria dos casos onde a mulher é que se muda para o país do marido, foi ele quem se mudou para o Brasil. Porque eu falei que eu não tinha intenção nenhuma de morar fora. E que se ele quisesse mesmo esse casamento, seria ele quem teria de se mudar para o Brasil. E então, ele se mudou para lá e nós fomos muito felizes no Brasil por 3 anos. Só que ele estava com muita dificuldade de arrumar um trabalho no Brasil. Ele tinha uns trabalhos esporádicos, mas um trabalho fixo mesmo, a gente não estava conseguindo para ele. Então, começou a apertar financeiramente. E ele foi só entristecendo, entristecendo. Mas tivemos um momento de muita alegria, pois contra tudo o que os médicos haviam dito para nós, eu engravidei. Mas infelizmente perdi o bebê. Eu orei bastante e aquela certeza, aquela convicção de que eu queria ficar no Brasil, aquilo caiu por terra. Pois eu queria, na verdade, era estar ao lado do meu marido e queria que ele estivesse feliz. Conversei com ele que como não estava dando certo essa parte de trabalho no Brasil, que então tudo bem, eu aceitava me mudar e viver em outro país caso ele achasse que fora do Brasil seria mais fácil para ele arrumar emprego. Então as propostas começaram a chegar e depois de decidir por uma delas, vimos que seria mais uma aventura, pois não era nem no país dele e nem no meu. Era um país completamente diferente. Então, primeiro foi ele quem saiu do Brasil para estabelecer tudo por lá. E eu fiquei. Eu só me mudei 6 meses depois. E vivi todas as dores e delícias de quem sai do seu próprio país. Mas logo em seguida começou aquele negócio que aconteceu lá em 2020. E eu nem pude realmente aproveitar o novo país, porque logo tudo fechou. Mas um milagre aconteceu no meio de tudo isso. Como eu já tinha passado dos 40, fomos completamente desencorajados pelos médicos no Brasil e também no outro país onde estávamos morando. Eu fiquei triste porque o meu sonho era casar e formar uma família. Mas meu marido foi super companheiro e disse que nós dois já éramos uma família e que ele estava feliz assim. Mas espera, porque as surpresas do Senhor continuaram acontecendo para essa princesa. Então, indo contra tudo que os médicos nos disseram, já completamente sem esperança, no meio da pandemia, eu engravidei e mesmo durante a minha gestação, eu ainda não conseguia realmente acreditar que aquele milagre estava acontecendo. Foi desafiador viver esse momento, não somente pela situação, mas também por estar longe da minha família no Brasil. E o maior desafio foi ter que dar à luz em um outro idioma. Essa foi uma das experiências mais surreais que eu já vivi em toda a minha vida.
E eu vou escrever aqui para o seu canal. Escreva, princesa, escreva, porque eu tenho certeza que eu e todo mundo que está ouvindo a sua história agora já ficou curioso para saber dessa sua experiência. Hoje em dia, seguimos morando fora, mas já estamos em um outro país e não fechamos a porta para futuras mudanças. Tem dias que são muito difíceis, mas tem outros dias que são muito bons. Meu marido, eu e o nosso pequeno milagre vamos vivendo e vendo que a vida ainda tem de surpresa para nós. Glória a Deus que tudo deu certo, principalmente depois de toda aquela história que foi contada no outro vídeo. Você não assistiu ainda? Como assim? Corre lá e assista, porque aí você vai ver o grande sapo que apareceu antes do príncipe. Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos ficar na torcida para que ela conte como foi o parto em um outro país, em um outro idioma. Para você que assistiu até aqui, obrigada pela companhia e até a próxima! No vídeo de hoje, a continuação da história da moça que viveu aquela situação traumática no vídeo anterior. Só que agora ela vai te contar como conheceu o marido grego.